Oi, amores, tudo bem? Então, a tia hoje veio falar um pouquinho com vocês aqui sobre o nosso material de ciências. O nosso material de ciências dessa semana é a respeito do nosso sistema respiratório. A tia já vem falando ao longo do tempo a respeito dos sistemas e que cada sistema desempenha uma função diferente no nosso corpo. Já falamos sobre o sistema digestório, que é responsável pela digestão dos alimentos. Desde que os alimentos entram na nossa boca, eles passam por um longo processo de digestão até serem o que for aproveitado vai para o nosso sangue e o que não for vai ser eliminado no nosso corpo. E essa semana, acompanhando o nosso material aqui, a gente vai falar sobre o sistema respiratório e qual é a função que esse sistema respiratório desempenha no nosso corpo. Só estou chegando aqui na página. Bom, o caminho do ar. Como esse ar passa por todo o meu corpo? Como o ar que eu respiro chega a todo o meu corpo. O que eu aproveito desse ar que eu respiro? É isso que nós vamos conhecer agora através do sistema respiratório. Todos os dias fazemos o mesmo caminho da casa para o trabalho e do trabalho para a casa. Assim como vocês faziam indo todos os dias da casa de vocês até a escola e vice-versa. Assim também é o caminho do ar dentro do nosso corpo, ou seja, a todo momento ele faz esse percurso. O ar faz uma verdadeira viagem dentro do nosso corpo através dos órgãos do sistema respiratório até chegar aos pulmões. Então, aqui a gente está vendo os órgãos que ajudam nessa questão do sistema respiratório. As fossas nasais, as narinas, o nariz, ou pode ser a boca, porque tem gente que respira pela boca. A faringe também está presente aqui, assim como no sistema digestório, mas desempenha uma função diferente. A laringe, a traqueia, chegou no meu pulmão. No meu pulmão eu tenho os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Cada um desses órgãos desempenha uma função diferente e me ajudam na respiração. E a gente vai entender qual é a função de cada um. O ar entra no nosso corpo através das fossas nasais ou através do nariz. Tem gente que também respira pela boca, também é aceitável. Num processo denominado inspiração. Então, quando a gente puxa o ar, a gente inspira. A gente, tá pegando o ar para dentro do nosso corpo. Nas fossas nasais, o ar é aquecido e umedecido pelo muco produzido pela mucosa, que reveste as fossas nasais, e é filtrado pelos pelos presentes no nariz. Essa é a função principal de termos pelos no nariz: filtrar o ar que a gente respira. Seguindo o seu caminho, o ar chega à faringe. A faringe é um órgão comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. A tia acabou de falar que é um órgão presente nesses dois sistemas. Só que em sistemas diferentes, ele desempenha funções diferentes. Da faringe, o ar segue para a laringe. A laringe é formada por peças de cartilagens e nelas se localizam as cordas vocais. Então, o que dá a nossa voz, que produzem o som da nossa voz na passagem do ar. A epiglote, que é uma lingueta, se a gente olhar aquela linguetinha que a gente tem lá dentro da nossa garganta, de cartilagem que se localiza também na laringe, funciona como uma válvula que controla a passagem do ar e do alimento. Quando engolimos um alimento, a epiglote se fecha, impedindo que o alimento penetre nas vias respiratórias. E assim, o alimento é empurrado para o esôfago, que segue o seu caminho. Então, aqui está explicando a função distinta de ter o mesmo órgão em dois sistemas. Tia, mas vai passar ar e comida ao mesmo tempo? Não. O nosso corpo é tão fascinante que nos permite ter o mesmo órgão em dois sistemas desempenhando funções diferentes. Da laringe, o ar entra na traqueia. A traqueia é formada por anéis de cartilagem no interior da traqueia, a limpeza do ar é finalizada.
Caso alguma impureza tente passar, um acesso de tosse encarrega-se de expulsá-la. Então, a traqueia, a gente não tem o tubão, que é o esôfago, no sistema digestório. A traqueia também faz essa função de tubo, só que no sistema respiratório, para levar esse meu ar até o pulmão. No final da traqueia, há uma bifurcação. O que é uma bifurcação? Duas entradas, que dá origem aos brônquios. Então, antes de chegar no pulmão, tem os brônquios, o direito e o esquerdo. Os brônquios conduzem o ar aos pulmões. Os pulmões localizam-se um de cada lado do coração e são protegidos por uma membrana chamada pleura. No interior dos pulmões, os brônquios se ramificam, tornam-se mais finos e recebem o nome de bronquíolos. E no final de cada bronquíolo há uma pequena bolsa chamada alvéolos pulmonares, que são cobertas por vasos sanguíneos. É nos alvéolos que ocorre a troca gasosa chamada hematose. São nos alvéolos que é lá que ocorre a principal função do sistema respiratório, que é a hematose, que a gente vai conhecer agora. Ou seja, o oxigênio inspirado passa pelos alvéolos para o sangue, que corre dos vasos que envolvem o alvéolo e chega a todas as células do nosso corpo. Então, é lá que ocorre a troca de gases. É no alvéolo pulmonar que ocorre a troca de gases e que manda o oxigênio para todo o meu corpo. No interior das células, o oxigênio combina com o alimento digerido, liberando assim a energia e o gás carbônico. Então, eu respiro o oxigênio, tem a hematose e eu solto o gás carbônico. Respiro o oxigênio e solto o gás carbônico. Então, é lá no pulmão, lá nos alvéolos, que é a parte menorzinha do pulmão, que ocorre essa troca do oxigênio pelo gás carbônico. Aqui embaixo vocês vão ver o desenho mais ou menos de como são essas ramificações, que são os bronquíolos, que são os ramos menores dentro do pulmão, bem fininhos, e os alvéolos na ponta dele, que é ali que ocorre a hematose, que é a troca de gás. O gás carbônico é transportado das células até os alvéolos pelo sangue, de onde seguirá pelos bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe e fossa nasal. Ou seja, o caminho oposto. Eu respirei, inspirei, puxei o ar. Quando eu puxo o ar, vai passar pela minha fossa nasal, pela minha faringe, pela minha laringe, pela minha traqueia, brônquios, chegou no meu pulmão. No pulmão tem o alvéolo que vai trocar o gás, vai trocar o oxigênio pelo gás carbônico e vai fazer todo o caminho reverso para eu expirar. O que é eu expirar? Eu soltar o ar. Isso é tão automático e rápido, porque a gente não para de respirar em nenhum momento. Então, em todo momento do nosso corpo, essa troca está acontecendo. A gente está puxando oxigênio e soltando gás carbônico. Nesse processo todo, fossa nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio, que dividiu, né, para cada pulmão, 2 pulmões, chegou nos alvéolos, teve a troca gasosa e voltou tudo de novo. Então, esse processo acontece de forma involuntária. Eu não penso toda hora, agora eu tenho que respirar, agora eu tenho que respirar. Então, isso vai acontecendo no nosso corpo o tempo inteiro, sem que a gente perceba. Então, esse é o nosso sistema respiratório. É como a gente respira. É como a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Então, esse é o processo de respiração. Seguindo a nossa página, aqui a gente vê os órgãos do sistema digestório, tá? Então, aqui a gente vai dar um nome de cada um. Número 1, fossas nasais. 2, faringe. 3, laringe. 4, traqueia. 5, brônquios. Ou 5 tá no pulmão, peraí, deixa eu ver aqui. Não, 5, brônquios. 6, bronquíolos. E 7,
os 2 pulmões. Então, repetindo. 1, fossas nasais. 2, faringe. 3, laringe. 4, traqueia. 5, brônquios. 6, bronquíolos. E 7, os 2 pulmões. Escrevam e corrijam quem já fez. Ok? Aqui, a gente vai completar com o que falta. As palavras são pulmão, pleura, nariz, diafragma, brônquios, cordas vocais, faringe e laringe. Então, vamos lá. A tia vai fazer e vocês vão corrigir, ok? A pontinho é a membrana que reveste os pulmões. A tia falou lá no texto como é que é o nome. E se chama pleura. Então, a resposta da número 1 é pleura. Então, coloquem aí, pleura. Letra B. O pontinho esquerdo, por causa do coração, é um pouco menor do que o direito. Então, aí, nós vamos colocar pulmão. O pulmão esquerdo, por causa do coração, é um pouco menor que o direito. Então, letra B, pulmão. Letra C. O pontinho é um músculo que se situa abaixo dos pulmões. O nome desse músculo que se situa abaixo dos pulmões se chama diafragma. E ele ajuda nesse movimento, ó, de inspirar e expirar. Tia, ele é um órgão? Não, ele é um músculo, mas é um músculo que ajuda no sistema respiratório. Letra D. As fossas nasais se localizam dentro do nariz. Então, as fossas nasais, ó, são as entradas e elas se localizam dentro do nariz. Letra E. O som da voz é produzida pelas cordas vocais. A tia já tinha falado lá em cima que as cordas vocais se localizam na laringe e elas permitem com que a nossa voz saia. Os pontinhos conduzem o ar para os bronquíolos. Quem conduz o ar para os bronquíolos? Que eu falei para vocês que são uma bifurcação com 2 entradas, um para o pulmão direito e outro para o esquerdo. São os brônquios. Os brônquios conduzem o ar para os bronquíolos. A epiglote localiza-se no interior da laringe. Laringe. Então, é aqui, ó, a epiglote é aquele pêndulo que a tia falou que fica lá, que a gente consegue ver lá no interior da nossa garganta. E H, a pontinho é um órgão comum ao sistema respiratório e ao sistema digestivo. Quem é esse órgão comum? A faringe. Então, a faringe é um órgão comum entre esses 2 sistemas, mas que desempenham funções diferentes. Na número 2, a gente vai colocar o nome dos 2 movimentos da respiração. Um que a gente puxa o ar e o outro que a gente solta o ar. Aí tem uma menina que ela tá preparando para soprar a vela e depois ela sopra. Então, primeiro ela puxa o ar e depois ela solta para soprar a vela. Então, no momento que ela puxou o ar, ó, é a inspiração. Então, eu inspirei. Quando eu soltei, é a expiração. Inspiração, expiração. Eu puxei o ar, eu soltei o ar. Ok? Então, esse foi o nosso trabalho de ciências dessa semana. Assistam o vídeo, corrijam. Se precisar, volte para assistir de novo, caso tenha alguma dúvida. E qualquer coisa, vocês podem chamar a tia no WhatsApp também. Tá bom? Beijo e bom final de semana para vocês.